Olá, pessoal do sétimo ano. Sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós temos um conteúdo bem importante. Vamos fazer uma revisão sobre o processo de colonização da América Espanhola. E no final, iremos responder alguns exercícios. Temos também conteúdo novo, sociedade colonial. Beleza? Então me acompanhe aí. Bem, pessoal, no início da nossa conversa, das nossas investigações, nós fizemos algumas interrogações sobre como os europeus, né, os espanhóis, se comportaram perante os povos nativos. E nós percebemos que houve aí um olhar, né, eurocêntrico em direção às populações nativas, definidas como povos selvagens e que deveriam ser civilizados, né? Nós vimos que ao longo das expedições do Colombo, né, a percepção das riquezas naturais, da diversidade natural e das riquezas dos minérios, né, do ouro, da prata, foi chamando a atenção desses colonizadores logo no início. Então, quando nós consideramos o processo de conquista da América, nós precisamos identificar diferentes momentos, períodos históricos e situações, como nós analisamos na imagem que está representada aí na telinha de vocês. Nós temos lá atrás, por exemplo, alguns povos assustados, fugindo, né? E outros trazendo riquezas presentes para os espanhóis, para os europeus, né? O processo aqui de aculturação, né? O símbolo da cruz do catolicismo sendo trazido para a América. Então, essa imagem nos permite fazer aí uma série de interpretações. Interpretações essas que nós conseguimos chegar a muitas conclusões. Então, a diversidade natural presente aí na América, a partir dela, né, foi possível aí a exploração de muitos recursos naturais, como, por exemplo, espécies de plantas, né, de alimentos que antes eram desconhecidos pelos europeus e passaram a fazer parte da base alimentar europeia, né, vendido a altíssimos custos. Bem, nós sabemos que o processo de colonização ele resultou, não é, na extinção, na morte de várias espécies, né, de várias espécies e também de povos nativos. Cerca de 50 milhões de nativos aí foram exterminados pelos europeus. Então, espécies de animais, espécies de plantas, não é, foram exploradas pelos europeus e também as populações, né, nativas foram aí exterminadas, boa parte delas. Bem, nós chegamos a analisar também o processo de conquista do Império Azteca, pessoal. E um assunto bem interessante, né? Nós vimos aí quais as estratégias, né, que o Cortés tomou quando chegou na Península de Yucatán, no México, em 1519. Não é? O primeiro momento, um estranhamento, não é? E no segundo momento, o contato entre o Cortés e o Montezuma. Nós vimos que, graças a ex-escrava asteca Malinche, né, ela conseguiu traduzir o mundo, traduzir a linguagem para o Cortés e ele se aproveitou muito bem disso, prendendo o imperador e tomando controle do império, não é? Nós vimos que essas sociedades, né, o Império Azteca era formado por muitos povos e que esses povos eles eram dominados aí pelos astecas e que tinham uma organização social bem sofisticada, né? Construções, monumentos, como por exemplo o mercado de Tlatelolco, né? No qual circulavam cerca de 60 mil pessoas. Então, nós vimos os produtos como mel, cacau, o sal e objetos de ouro e prata, objetos artesanais, pedras preciosas, plumas, algodão. Então, muitos objetos eram comercializados nesse grande mercado. É isso? Nós vimos que os tributos, os pagamentos dos impostos eram feitos com parte desses produtos, né? E a outra parte chegava aí através dos mercadores, os chamados potecas. Não é isso? Bem, pessoal, a partir dessas informações nós conseguimos compreender que quando os europeus, os espanhóis, chegam na península de Yucatán, eles se deparam com sociedades com organização social complexa, um império, né, unificadas com seu próprio ritmo de vida, mas o olhar colonizador, europeu, eurocêntrico, é que vai dinamizar a exploração, que vai ser o leque, né, a lente através da qual os europeus vão considerar esses povos inferiores e precisam ser dominados. É claro que essa é uma justificativa para a dominação desses povos. Nós chegamos a essa conclusão também. Não é isso? Bem, nós vimos, pessoal, que
o processo de conquista do Império Azteca ele não aconteceu sem resistência, não é? Durante muito tempo, os astecas guerrearam com os espanhóis, não é? Acabaram elegendo um novo monarca e durante muito tempo eles conseguiram resistir. Mas o isolamento acabou enfraquecendo, inclusive, a imunidade da população após uma epidemia de varíola. E em função do enfraquecimento, da dificuldade de circulação de alimentos, porque a cidade estava cercada, foi que os espanhóis conseguiram aí a conquista do Império Azteca, ok? E nós identificamos alguns elementos que ajudam a explicar por que os astecas foram dominados, por que eles perderam essa longa batalha, né? Nós chegamos à conclusão, em primeiro lugar, da superioridade bélica dos espanhóis, né? O uso do cavalo, de armas de fogo, armaduras em algumas situações, as alianças com os povos locais inimigos dos astecas, que também ajudaram nesse processo, como nós vemos aqui na imagem, né? Nós temos populações indígenas aqui, ó, ao lado dos europeus. Nós até interpretamos essa imagem, discutimos sobre ela, na verdade. Então vejam bem, pessoal, ó, os povos inimigos dos astecas, povos nativos, apoiaram os espanhóis no processo de conquista. Então, as doenças contagiosas também foram um outro fator que contribuiu para que os astecas perdessem essa guerra contra os espanhóis, né? As doenças como gripe, sarampo, varíola, eram doenças desconhecidas na América, ou seja, as pessoas não tinham imunidade a ela. Então, muitas populações eram dizimadas em questões de dias, não é? Então, essa imagem representa bem, de forma bem interessante, aí os conflitos entre os astecas e os espanhóis. Fizemos uma leitura dos trechos do diário do Colombo acerca aí das descobertas, das impressões que ele teve, as interpretações, e no final a gente conseguiu perceber, né, que esse processo de conquista, né, ele aconteceu através de muitos interesses, e esses interesses aparecem no texto, não é verdade? Bem, então, nesse sentido, nós chegamos à conclusão de que havia o interesse do Colombo de colonizar, de fazer esses povos trabalharem, de seguir os costumes deles, né, serem cristianizados. Todos esses elementos aparecem no texto. Bem, pessoal, e no caso da conquista do Império Inca, né, localizada aí na Cordilheira dos Andes, né, na América do Sul, nós temos uma característica bem peculiar, bem própria desse processo de conquista. Por quê? Porque esses povos, existia uma organização em torno de um império, de um imperador, que unificou várias aldeias. Mas com a morte desse imperador, houve um processo de guerra civil. E é justamente momentos após, né, a essa guerra civil, é que o Francisco Pizarro chega na América do Sul, por volta de 1532. Então, que situação ele vai encontrar? De conflitos, pessoal, de conflitos entre dois irmãos, né? O Huasca e o imperador Atahualpa, né? Que acabou conquistando o império, que acabou se tornando imperador. Bem, sabendo, né, dessa crise que o Império Inca estava passando, o Pizarro ele acaba se aproveitando dessa situação e usa os seus mecanismos para conquistar o Império Inca. Então, durante uma festa, né, na recepção do Pizarro, ele acaba pedindo, né, a prisão do imperador Atahualpa, né? Então, para que ele fosse liberto, né, os incas ofereceram grandes quantidades de prata para que os espanhóis libertassem o seu imperador. E a família do Atahualpa acabou executando seu irmão, o Huasca, acusando de ter colaborado com os espanhóis durante o sequestro, né? Prisão do imperador. Mas mesmo assim, o Pizarro não cumpriu o seu acordo e acabou assassinando aí o Atahualpa, conquistando a capital do Império, Cusco, né? E criou uma outra capital em 1535 chamada Lima, que ainda existe lá no Peru, onde passou a administrar o Império Inca, não é verdade? Então, a resistência inca, ela aconteceu, pessoal, cerca de 40 anos, né? Até a morte do último imperador inca, Tupac Amaru.
Inclusive, essa imagem do Tupac Amaru vai ser retomada durante o processo de independência da América, né? Os povos, os crioulos, vão retomar essa imagem como imagem, símbolo de resistência contra o domínio espanhol. Né? Bem, a administração colonial, ela se deu, pessoal, de uma forma rigorosa, de uma forma bem organizada, digamos assim, do ponto de vista da estrutura dos órgãos, né? Mas eles enfrentaram muita dificuldade em administrar as colônias. Bem, a igreja ela teve um papel determinante nesse processo. Por quê? Porque durante a reforma, como nós vimos nas aulas passadas, né, a igreja sofreu duras críticas e perdeu muitos fiéis que se tornaram protestantes. Então, a Contra-Reforma, que foi uma reafirmação dos dogmas, dos ensinamentos da igreja, teve como uma de suas características, não é, a fundação de ordens religiosas com a função de evangelizar, de conquistar novos fiéis. Bem, e onde é que a igreja vai buscar os novos fiéis? Na América. Então, os povos nativos, eles serão aí, a América será um terreno fértil para a evangelização. E os métodos de evangelização, eles são os mais diferenciados. Por quê? Porque era preciso transmitir os valores cristãos, mas como a linguagem era aí a comunicação era um problema, né, para os católicos, né, para os evangelistas, eles acabaram criando outros mecanismos, como, por exemplo, as peças de teatro, as pinturas, as esculturas, as escolas, a fim de evangelizar, de ensinar os valores católicos para esses povos. Bem, em quais locais eram feitas essas evangelizações, né? Em lugares, em vilas chamadas de missões ou reduções. Como nós discutimos, nós pensamos, né, em relação a isso, as reduções, elas acabavam aglomerando uma quantidade grande de pessoas que vinham de origens diferentes. Então, povos inimigos acabavam se juntando no mesmo lugar e, como consequência, acontecia conflitos entre eles. O controle das colônias se deu através de vários mecanismos, né? E nós diferenciamos esse controle através das instituições políticas e administrativas criadas aí no período colonial. Bem, na metrópole nós temos duas grandes instituições, que é a Casa de Contratação e o Conselho das Índias. Já na América, pessoal, nós temos um importante órgão responsável pelo funcionamento político, administrativo, fiscal e judiciário, que são os vice-reinados. Bem, nós temos dois vice-reinados, né? O primeiro deles, na Nova Espanha, mais ao norte, e o vice-reinado do Peru, mais ao sul. Então, bem, além desses, nós temos os cargos administrativos situados aí na colônia. Quem é que governa, quem é que administra os vice-reinados? Os vice-reis, que eram uma espécie de representante do rei com o objetivo de fiscalizar, né, e também administrar a colônia. Bem, o seu poder era limitado pelas audiências, pelos ouvidores, que eram responsáveis aí por fiscalizar a administração aí do vice-rei. Tinham também uma função administrativa na colônia e o dever de aplicar a justiça. Temos também, pessoal, os cabildos, que eram responsáveis pelas questões legais, a segurança, a justiça, também a construção de obras públicas, né? E os corregedores, que eram membros semelhantes a câmaras de instituições semelhantes a câmaras municipais. Eles tinham aí um grupo, né? Uma espécie de oligarquia, um grupo que detinha alguns privilégios e que acabou se formando aí na América. Beleza? Bem, pessoal, é importante, né, que nós situemos, que nós contextualizemos o processo de colonização da América Espanhola no interior de uma lógica mercantilista. O que significa isso? Que durante o processo de colonização da América, as colônias elas estão inseridas numa lógica mercantilista. Por exemplo, o caso do monopólio comercial entre metrópole e suas colônias, o chamado Pacto Colonial, em que a colônia só pode praticar o comércio e consumir produtos de sua metrópole, ok? Por outro lado,
Por outro lado, nós temos também por outro lado, né, pessoal, nós temos a, a, a busca por metais preciosos, que nós vimos, que é o chamado metalismo, não é isso? Então, é importante situar, né, o nosso processo de colonização nessa lógica mercantilista. E essa mesma lógica, ela nos permite entender a busca por riquezas, que é o metalismo, não é? O pacto colonial, que é o monopólio comercial que a metrópole estabelece em relação às suas colônias, não é? Ter uma balança comercial favorável, ou seja, vender mais e comprar menos. Então, tudo isso está inserido nessa lógica da colonização. Bem, a mineração foi uma atividade muito importante no processo de colonização. Não é? Era através da mineração que se retiravam toneladas de ouro e prata das colônias espanholas, né? Que ajudou a financiar uma série de outras atividades. Então, para que essa exploração fosse possível, umas atividades secundárias foram aparecendo, como, por exemplo, a necessidade da construção de casas, armazéns, de igrejas, né, lojas, o comércio de roupas, alimentos, sapatos, que era muito importante na época, ferramentas, animais. Então, tudo isso cria-se uma lógica comercial. E esses produtos que vêm de fora vão alimentar aí as necessidades da colônia. Ok? Beleza? Bem, pessoal, um assunto importantíssimo para vocês é a questão, para nós, né? É a questão da sociedade colonial. Como é que se estrutura? Uma estrutura bem rígida, hierárquica, não é? Bem, nós temos no topo, né, dessa sociedade os chamados peninsulares ou espanhóis, também conhecido como chapetones, né? Eles eram espanhóis que ocupavam os mais altos cargos nas colônias. As instituições mais importantes são administradas por eles. Em seguida, pessoal, nós temos os crioulos, aqueles que são descendentes dos espanhóis, mas nascidos na América, ok? E em seguida nós temos os mestiços, não é? Que é o resultado da miscigenação entre espanhóis e os povos indígenas. Então, aqueles nascidos aqui, resultado da miscigenação entre espanhóis e indígenas, são chamados de mestiços. Também temos, pessoal, os povos nativos, que executavam uma série de tarefas, né? Uma série de trabalhos eram executados por eles. Nós já vamos identificar alguns deles. E também temos a questão da escravidão dos escravos africanos, que foram trazidos aqui para trabalhar, trazidos da África para trabalhar na América. Ok? Bem, uma questão muito importante que a gente pode observar é que essa sociedade colonial espanhola, né, que vai surgir aí no processo de colonização, ela está muito marcada, pessoal, pelas características étnicas. A divisão aqui social, ela é estabelecida através de origens étnicas. Quem é europeu, quem não é europeu, quem é o resultado da miscigenação de europeu com povo nativo, quem é o nativo, quem é o escravo africano. Então, o critério, pessoal, de divisão aqui da sociedade, de divisão de camadas sociais, ele é étnico, não é? Então, o caráter racial aqui teve um peso muito importante na divisão social da sociedade colonial. Perceberam? Bem, e a exploração dos povos indígenas, né? Eles ocupavam diversas tarefas e eram obrigados a pagar alguns impostos que são bem característicos. O primeiro deles é a encomienda, que era uma espécie de imposto que era cobrado sobre a população nativa e, de acordo com ele, um indígena maior de 14 anos deveria trabalhar para os encomendeiros. Mas quem são esses encomendeiros? São peninsulares ou crioulos, donos de grandes propriedades, de terra, e eles pagavam esse imposto através do trabalho. Então, quando eu tenho o pagamento de um imposto através do trabalho, nós chamamos esse trabalho de trabalho compulsório, beleza? Então, eles, de tempos em tempos, eles se reuniam e pagavam esse imposto através da mão de obra, do trabalho. Então, ao longo do tempo, essa relação foi transformando as populações indígenas em verdadeiros escravos dos encomendeiros, né? Então, os encomendeiros ou crioulos, né? Eles eram descendentes, como nós falamos, dos espanhóis,
nascidos na América, mas eram descendentes dos espanhóis e podiam ocupar cargos nas prefeituras, nos cabildos, ok? Ao longo do tempo, pessoal, a igreja foi criticando esse tipo de trabalho, porque o deslocamento de povos nativos para trabalhar nas fazendas, nas propriedades rurais, a prestação de serviço dos nativos, acabava atrapalhando o processo de evangelização desses povos, né? Então a igreja criticou e, posteriormente, a encomenda acabou se tornando apenas um imposto. A outra forma de pagamento de imposto, pessoal, é a mita. Ao contrário da encomenda, agora a prestação de serviço já não é mais para os encomendeiros, né? Pelos grandes proprietários rurais, mas para o próprio governo. Então, de tempos em tempos, né, o chefe da aldeia convocava os povos nativos para irem fazer algum reparo, um trabalho, uma construção de uma obra pública, de estradas, não é? Então, de tempos em tempos, eles eram convocados para prestar esse serviço. Esse serviço rotativo, né, esse trabalho compulsório aí, né, era feito pelos povos nativos como uma forma de pagamento de um imposto. Então, cada região ou aldeia era obrigada a fornecer um número determinado de pessoas para trabalhar nas chamadas haciendas, né, nas fazendas, fazendas de fumo, de cana-de-açúcar, cacau, e também nas criações de gados e cavalos em minas de ouro e prata, como nós temos aí essa aqui, que é a mina lá de Potosí, ok? Bem, pessoal, como consequência desses trabalhos, né, desse trabalho exaustivo, desse trabalho escravo, nós tivemos aí o resultado, né, de milhões de pessoas, milhões de povos nativos mortos por exaustão, de tanto trabalhar, e a violência, né, violência física e violência simbólica que eles sofriam frequentemente. Não é? Então, essas condições dizimaram boa parte da população nativa. Não é? Bem, e agora nós temos um exercício e nós temos condições de respondê-lo tranquilamente. Não é? Bem, quais eram os órgãos administrativos do sistema colonial situados na metrópole? Bem, nós vimos anteriormente que são dois órgãos, né? Os dois órgãos muito importantes, que é a Casa de Contratação e o Conselho das Índias. Já o aparelho administrativo mais importante situado nas colônias são os vice-reinos, vice-reino de Nova Espanha e do Peru, ok? Agora, a terceira questão a gente pede, né? Está pedindo aí um parágrafo explicando a relação entre reforma, contra-reforma e a colonização da América Espanhola. Bem, pessoal, a gente sabe, né, que a reforma ela foi uma reação, um conjunto de críticas dirigidas contra alguns dogmas da igreja. E a contra-reforma ela foi a reação a essa crítica, ou seja, a imposição da igreja, não é, o fortalecimento da igreja, a defesa da igreja em relação aos seus dogmas, reafirmando-os, não é? E também reagindo, criando mecanismos para a evangelização e ampliar a quantidade de fiéis. Então, qual é a relação entre esses dois elementos com a colonização da América? A América será um terreno fértil aos olhos da igreja para alcançar novos fiéis. Ok? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, feito aí a correção dos nossos exercícios e identificado aí os principais elementos, né? A estrutura da sociedade colonial, os órgãos políticos e administrativos das colônias, alguns situados na metrópole, outros situados aí nas próprias colônias, ok? Bons estudos, obrigado pela participação, continuem firmes nos estudos, ok? Tchau, tchau e até a próxima.